pessoal, tudo bem? Aqui é Gakwan trazendo mais um review pra vocês. Galera, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas pelo tempo que eu fiquei longe. Isso se deve a muitos fatos da minha vida, entre eles o final da minha faculdade e o início do meu mestrado. Mas agora, bem, estamos de quarentena, então posso fazer mais alguns vídeos. Quero ter isso como um hábito meu novamente. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Prelúdio. O que ocorreu? O Adam Warlock, ele salvou um planeta chamado Contra-Terra, que é idêntica à Terra do universo Marvel padrão, contudo com dois poréns. Um porém que ela foi criada por um ser chamado Autoevolucionário, e o outro é o seguinte: por causa de uma traição que ocorreu em algumas outras criações de Autoevolucionário, chamado Homem-Esfera. Eles corromperam a humanidade dessa Contra-Terra, que devia ser livre e pura. E como que eles corromperam ela? Fazendo com que todos os problemas da humanidade, como as guerras, o ódio racial, crucificação de Cristo, entre outras cenas marcantes da nossa história, ocorressem, corrompendo a humanidade e deixando ela basicamente como uma terra sem super-heróis, como se fosse basicamente a nossa terra no universo Marvel. Contudo, esses homens-feras se introduziram no planeta querendo tentar extinguir essa nova humanidade que o Autoevolucionário criou. O Adam Warlock vai para esse planeta, consegue salvar esse planeta, que será explicado tudo isso em outro vídeo. O interessante é o seguinte: o Adam Warlock salva esse planeta numa condição de Messias e depois vai para as estrelas. Nisso, Adam Warlock está tentando refletir sobre sua condição no mundo e no universo. Ele tinha seguidores nessa Contra-Terra, tinha amigos e deixou tudo isso para salvar a humanidade. Não só do perigo imediato, que eram os Homens-Fera, contudo, salvar a consciência humana deles. Ao ir para as estrelas, uma jovem vai em direção a ele sendo caçada. Nisso, o Adam Warlock tenta salvar essa jovem, não consegue e ela acaba sendo morta. O Adam Warlock, ao se tornar um Messias, ele tem um pouco na sua consciência o quê? Uma ideia de ser um salvador. Contudo, um ato simples como salvar uma pessoa que está precisando da ajuda dele é um primeiro choque moral para o personagem. Como que esse choque se constitui? Enquanto ele tem na ideia dele, mesmo sendo uma criação artificial, de ser uma figura semidivina, ele não consegue salvar um único ser humano que está precisando da ajuda dele. E quando ele vai usar a joia espiritual, que é uma das joias do infinito, para entender os aspectos da morte dessa moça, ele é confrontado com um ser chamado Magus. Desafia o Adam Warlock a derrotá-lo. Isso é muito interessante porque uma das frases finais que a saga da Contra-Terra é uma frase do Ray Bradbury, um autor de ficção científica, e fala assim: há manjedoura em outros mundos, ou seja, há um Deus, e o Adam justamente encontra esse Deus, mas não um Deus de paixão e virtude. É um ser odioso que persegue todo tipo de oposição a ele. Então, aleja a psique do personagem. Isso vai ser fundamental no resto da história, porque ele já está com essa impressão que ele está sozinho. E toda a confiança que ele tinha foi perdida nesses breves momentos ao ir em direção aos mundos que Magus controla, porque ele controla uma legião de seguidores chamada Igreja Universal da Verdade. Ele encontra o Cruzador e ele é capturado. Ele encontra vários outros seres, quer passar uma ideia para esses outros seres de quê? De independência. E de independência no sentido seguinte: não precisa de uma pessoa para liderar vocês, para escaparem ou para se oporem. Vocês precisam se revoltar contra esse governo injusto. Contudo, eles não entendem isso, eles preferem ter um líder. O Warlock está levando uma mensagem de independência a essas pessoas, ou seja, ele está abdicando de forma consciente esse papel de líder. Nisso ele consegue fugir, consegue ajudar os outros a fugirem e encontra o capitão da nave. E ao encontrar o capitão da nave, ele tem que fazer uma escolha muito severa, que é qual? Ou ele, infelizmente, não consegue derrotar ele, desiste, ou sucumbe ao poder que ele considera maléfico da joia espiritual. A joia espiritual tem consciência, e a consciência da joia espiritual faz com que ela roube a alma dos adversários do Warlock. Contudo, ele não quer ter esse peso na consciência, ele não quer tirar a vida das pessoas de uma forma tão simples quanto roubar a alma. Mas ele o faz. Ganha mais um trauma, porque a alma do capitão da nave está agora na psique dele, na mente dele. E ele tem que ficar sempre suprimindo. Ele consegue nessa parte um amigo muito importante chamado Pip, o Troll. Que é uma figura sensacional, irônica. Eu adoro ele. É um contraponto cético do Warlock. Porque o Warlock é uma personalidade muito brilhante, muito expansiva do bem. Quando o Pip tem uma visão cínica da realidade, então faz um contraponto saudável. Mas Pip, ele é uma pessoa boa, mesmo de uma forma distorcida. Daí eles rumam em direção ao mundo central da Igreja Universal da Verdade. Quando eles chegam no mundo central, eles são logo capturados
personagem chamada Matriarca. E a Matriarca faz com que ele seja julgado. O julgamento dele se dá em condições totalmente absurdas. O advogado dele é um olho, enquanto o acusador é uma boca, sendo que o juiz é um inquisidor dessa igreja. Novamente, ele tem que recorrer à captura da alma desse inquisidor. E aí é que está o problema. Quando ele captura a alma desse inquisidor, além de sentir péssimo, ele vê o seguinte: para o inquisidor, ele estava justamente sendo um instrumento da verdade maior, que é a verdade de magos. Então ele não era uma alma ruim. E mesmo assim ele teve que roubar a alma dessa pessoa. Eu não quero falar mais nada da história, eu falei boa parte dela. Mas, gente, depois daí tem tudo. Thanos entra na história, tem a grande batalha contra magos. E o legal das histórias cósmicas, tanto do Adam Warlock quanto de Thanos, elas são sutis. Essa sutileza não é um conflito imediato, que mexe com a essência do personagem a cada momento. Então, gente, eu me despeço por aqui. Convido vocês a seguir meu Twitter ou dar uma olhada nele de vez em quando, postando várias coisas sobre leituras, e lá eu vou dar uma atenção a mais para uma coisa que eu não trato no canal, mas é interessante, que são animes. Falarei também das minhas leituras correntes e um pouco de livros. Eu adoro ler, eu estou lendo muito ultimamente. Vou dar uma atenção maior nisso no Twitter, além, é claro, de coisas de quadrinhos e mangás. Peço para vocês deem o like se gostaram, dislike se não gostaram, e comentem. Por favor, eu gostaria de convidar vocês a assistirem meus novos vídeos, quem não conhece o canal, e quem conhece e gosta do meu trabalho, digo mais uma vez para vocês, estamos de volta ao jogo. Muito obrigado a todos, um abraço, até mais, fui.